Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agora diante do Senhor, pedindo mais uma vez a tua grande misericórdia, e que o Senhor seja misericordioso, bondoso e venha falar conosco à altura de nossas necessidades. Se há alguém aqui enfermo, Pai, ou aflito, ou necessitado, ou se lembra de alguém agora nesse instante que está precisando da ajuda do Senhor, que ele possa levantar a sua mão direita ao Senhor, dizendo: Pai, eu tenho uma necessidade, eu tenho um pedido no íntimo da minha alma, e o Senhor sabe o que é, e essa minha mão levantada quer dizer que a tua palavra está sendo cumprida, pois assim ela diz: quero que o homem orem ao Senhor, levantando mão santa, sem iras e sem contenda. Tira, Senhor, tudo isso de nós, e santifica-nos para que esta escritura seja cumprida. Abençoe-nos, dai uma mensagem que venha de encontro aos nossos corações. É a nossa humilde oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir no Salmo 90, aqueles que têm as suas Bíblias. No livro de Salmos, no Salmo 90, eu gosto de observar essas coisas porque nada é por acaso, né? O primeiro hino que foi cantado aqui: quem é que cuida de você quando todos dizem que não, né? Depois o outro diz que as orações não estão sendo em vão, que Deus está ouvindo, né? E o terceiro diz que mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Então, tá confirmado, né? Salmo de número 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduz o homem à destruição e dizes: vou ver, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como as correntes das águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. E de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando como indignação, e acabam-se os nossos dias como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, e o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo os termos que te é devido? Que Deus abençoe a nossa meditação. Podem se assentar, nós vamos então meditar nisto, que é algo que sempre tem martelado. Quando eu começo a pensar, quando hoje estávamos me perguntando, né? Pastor, está longe para o senhor completar 70. Eu falei: não, só falta 19. Falei: mas eu lembro como ontem, quando eu tinha 25, né? E hoje o irmão José estava dizendo que já está com 18 anos aqui, morando na região de Arco-Íris. 19 anos. Pois é, e parece que foi ontem, né? Então, daqui em torno disso, já vou estar com 70 anos. Então, a vida passa como um conto ligeiro. E, segundo o que a Bíblia diz aqui, nasce de madrugada como se fosse a erva, cresce, mas à tarde já está seca. E outra coisa interessante é que a indignação de Deus, no nosso lado carnal, ela sempre está presente. Por isso que não tem como nós ajudar a nós mesmos neste aspecto. Não tem. Não tem como nós fazer alguma coisa por nós mesmos, porque infelizmente, se não vem de genética,
vem com o passar do tempo. Agora, a pergunta é, vamos raciocinar juntos, será que o propósito nós vimos neste mundo é só de nascer, crescer, casar, ficar velho e morrer? Seria esse o propósito que nós vimos ao mundo? Será que o que está ordenado para o ser humano é só isso? A criança nasce hoje, quando amanhã já está indo para a escola. Às vezes eu saio no terreiro e fico olhando, minha netinha, que a perua já vem, já pega, ele leva para a escola, e fico pensando, meu Deus, foi ontem, eu já estava com um nenenzinho no colo aqui nessa varanda e brincando com ela. Às vezes para colocar aqui no pescoço tinha que segurar a mãozinha dela, porque senão ela não aguentava se firmar, de tão neném que era. Agora já está indo para a escola, já está aprendendo a E, O, U. Amanhã ou depois já está menina, já está adolescente, e quando menos espera já está uma moça, aí se casa, aí vem os filhos, se torna uma mulher madura, depois aí chega perto da terceira idade, vai indo e fica... Eu fico pensando, meu Deus, eu conheci a minha sogra que está na minha casa hoje. Quando eu conheci ela, ela tinha a minha idade. Quando eu me casei, ela tinha a minha idade. Eu já achava ela uma senhora madura, e hoje eu já tenho a idade dela. E a gente fica, porque a Bíblia diz que nós temos que contar, se fosse seguir lendo esse salmo, você pode ler quando chegar em casa, Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, disse que nós temos que aprender a contar os nossos dias com sabedoria. Ou seja, você sempre tem que estar refletindo nisto, que às vezes, como no meu caso e de outro, você tem mais tempo de vida vivida do que você tem para viver. Ou seja, você já passou para as 3 horas da tarde. E a pergunta é, qual o propósito disso tudo? A Bíblia diz que Deus encerrou a humanidade sobre a sua ira por causa do pecado lá do princípio. Você pensa que a ira de Deus passou sobre os seres humanos por causa do pecado de Adão? Não, tanto é que Ele nunca liberou a morte do nosso corpo físico. A ira de Deus permanece ainda sobre o nosso lado carnal. É por isso que Ele ou será transformado, estão compreendendo? Ou vai ter que ir para o pó. Não tem como reformar. Hoje nós temos muito avanço, hoje você, muitas vezes, pessoas que têm condição, você vê um homem aí com 70 anos, com aparência de 50 anos, com o corpo de 40 anos, com a tecnologia que desenvolveram, mas não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Pode fazer o que quiser fazer, mas quando chega aquela idade, a pessoa vai embora. Se não vai pelo infarto, vai para um AVC, ou vai para um derrame, ou vai por alguma... Mas tem que ir, vai. E não tem como. Até Matusalém, que viveu 960 anos, teve que morrer, ele teve que passar desta vida para outra. Então quer dizer que a ira de Deus permanece sobre nós pelo lado carnal, não tem escolha e não tem para onde nós correr. Agora, como disse Paulo, falando em Coríntios capítulo 15, se esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E a minha pergunta é para alguns que estão aqui presentes, não quero generalizar, porque os irmãos estão visitando hoje, mas não só para eles que estão visitando, mas para nós também, para cada um de nós, estar mais atento. Qual o propósito de nós aqui? Será que não deu ainda para nós percebermos que só estamos aqui de passagem? Que só estamos aqui por um estágio? Que estamos num sistema falido? Nós estamos num sistema falido. Você não pode confiar na sua saúde. Você não pode confiar na sua vida, você não sabe se vai viver amanhã. Você não pode confiar na política, você não pode confiar na medicina, até na religião você não pode confiar. Você só tem que confiar em Deus. E é aí que nós temos que se apegar. Agora, a questão não é passar por essa trajetória. É isso que me preocupou. A questão é, estamos prontos para enfrentar o que está por vir? E além do mais... Por que a humanidade não se preocupa para saber o que espera deles depois disto? E porque às vezes nós ficamos como que adormecidos e até parece que nós não vamos ter que enfrentar esta hora. Irmãos, eu não sei se eu sou um pouco frio e eu penso demais, mas você já pensou na experiência de você morrendo? Como é que vai ser? Se vai ser assim rápido? Se você vai ficar numa cama até perder as forças e ela vai chegar para você? Se vai ser como o parente do irmãozinho que partiu aí tão de repente assim? Ou se você vai ficar numa cama, enfraquecendo, como já disse, enfraquecendo, mas você vai ter que encarar essa situação. É inevitável.
Agora a questão é, depois que esse fôlego sair daqui, para onde ele vai? Pois a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos, é como um conto ligeiro. E se nós não tomarmos cuidado, esse castigo quer permanecer sobre nós, mas eu quero que os irmãos saibam que esta condenação Cristo venceu por nós. Por isso que a Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos na palavra, São João 5:24, nós passamos da morte para a vida. Mas por quê? Porque você não vai viver segundo a carne. Porque se você viver segundo a carne, você já está morto. Não é que você vai morrer, você já está morto. Eu não estou pregando num funeral, mas eu estou pregando para futuros mortos. Futuros mortos. Todos aqui são candidatos à morte. Não estou amedrontando, não. Estou despertando para a realidade. Futuramente, se Jesus tardar aqui, se eu não velar você, você vai ter que me velar. Um de nós vamos ter que velar o outro. Se tivermos oportunidade, às vezes nem oportunidade para velar um ao outro, nós não vamos ter. Partiu o irmão fulano, eu posso estar 570 quilômetros de distância, ou você também. Meu Deus, quanto que eu desejaria estar no velório do pastor Paulo, não vou poder estar. Quanto que eu desejaria estar no velório do irmão João, não vou poder estar. No velório do irmão Fernando, não vou poder estar. Tanto tempo nós andamos juntos, né? São pouca gente, podia citar o nome de cada um de vocês aqui, vai no velório, né? Mas vamos deixar isso para lá. Mas isto vai acontecer, isso é um fato que é realidade. Agora a questão não é só chegar ali no caixão, passar uma noite alisando a mão de alguém que morreu, beijando um rosto frio, lamentar, ficar ali deprimido uma semana, um mês. A questão não é essa. É uma coisa que nós deveríamos encarar e saber que depois disto aí tem algo muito mais excelente. E como disse em uma das pregações mais recentes agora, foi isso que Nero, o imperador, não conseguia entender. E muitas pessoas do passado não conseguiram entender como que os cristãos do passado eles morriam com alegria. Agora, por que morrer com alegria? Porque quando, meus irmãos, nós passamos da morte para a vida, eu testificava por uma pessoa, essa semana mesmo, quando me veio a minha conversão. E eu quero dizer para os irmãos, se você nasceu de novo, não tem como, diz o profeta, você não saber que você nasceu de novo. É como uma mãe, não tem como ela dar a luz e perguntar, será que eu dei a luz? Não tem como. Você sabe que algo novo aconteceu com você. E eu já testifiquei, acho que centenas e centenas de vezes, e um momento também apropriado para mim, mais uma vez, dar esse testemunho e testificar disto. O meu novo nascimento veio dentro de um baile. Eu estava num salão de baile. Existia um moço que pregava para mim constantemente, pregava, e eu sentia algo maravilhoso enquanto ele pregava para mim. E eu não sabia que a minha alma estava grávida. Essa é a questão. A minha alma se engravidou da palavra de Deus. Entenderam? E chegou o dia dela dar a luz. E quando uma mulher está grávida para dar a luz, e chegou a hora dela dar a luz, tanto faz ela estar em casa, se é um parto normal ela vai dar a luz em casa, se a ambulância veio buscar, ela pode dar a luz dentro da ambulância, no corredor do hospital, deu hora de nascer, vai nascer, e não escolhe o lugar para nascer, amém? E às vezes você quer seu novo nascimento, acontece num culto fervoroso, não, aquilo pode ser uma emoção que veio sobre você, ou pode até nascer, mas às vezes lá na sua casa, quando você menos espera, você vê que algo estranho aconteceu com você. E comigo aconteceu dentro de um salão de baile. Eu era fanático a dançar. E eu estava lá dentro do salão e de repente, irmãos, como essa luz que está iluminando, algo estranho aconteceu comigo. Eu me despertei por algo tão real assim, que eu vi aquele povo tudo dançando, coisa que eu mais gostava, coisa que eu mais amava. E eu gostava tanto de dançar que para mim tanto fazia ser uma senhora já madura que fosse dançar comigo, se fosse uma pessoa boa de aparência ou se não tivesse aparência. Se ela dançasse bem, eu dançava porque eu gostava da arte da dança. Eu não dançava com má intenção, eu dançava porque gostava mesmo de dançar. E quando uma pessoa sabia dançar, nós dançava mesmo. Eu me lembro de uma vez que um baile assim no sítio, no Paraná eles usavam muito uma dança chamada vaneirão, não sei se vocês conhecem, fala vanera, né? Outros falam vaneirão. E eu peguei uma pessoa que sabia dançar bem,
E eu marquei tão bem o vaneirão junto com ela que tinha um camarada que ficou tão irritado, porque eu não só dançava, eu me exibia, porque sabia dançar. E quando chegou no canto da barraca, assim, que eu rodei com ela assim, saí marcando assim, ele falou assim, se esse camarada passar mais uma vez aqui, eu vou dar um murro nele. Ela é exibida demais, mas é porque eu me exibia mesmo, porque eu sabia do que eu estava fazendo. E onde eu escutava uma sanfona tocando, irmãozinho, longe, você pode ter certeza, às vezes nós saímos e não tinha certeza se ia ter o baile ou não. Nós íamos só porque fulano disse. Irmãos, hoje eu fico pensando, o que a Bíblia diz, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Às vezes vai ter um culto, a pessoa convida a pessoa, insiste com a pessoa, passa aqui com o carro e te pega, e a pessoa não vai. Insiste, a pessoa não vai. Nós apenas recebíamos informação de terceiros. Eu não sei como é que vocês definem por bairro aqui, naquela época ela era por bairro. Nós morávamos no bairro do Caracol. Aí tinha o bairro do Sete Copas, tinha o bairro não sei do que. Ele disse, lá no bairro do Bragápolis, era outra que tinha lá, me disseram que vai ter um baile sábado lá. Isso informação de terceiro. Não, eu queria nem saber se era real, se não era, se todo mundo se aprontava, pegava aquela leira de rapaz e nós partia para lá. Aí no caminho dava aquela dúvida, e às vezes era 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros a pé. Às vezes cortando por meio de pasto. Mas lá distante, quando nós estávamos assim conversando, um tinha um ouvido mais aguçado, disse, para aí. Todo mundo parava e nós escutava lá, o baile. Irmão Fernando, aquilo, nego esmurrava o ar. Um corria atrás do outro, pulava e gritava, e eu fico pensando, meu Deus, como que o diabo, ele dá uma inversão falsa das coisas. E o que a Bíblia diz hoje para mim? Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria devia estar em nós. Vai ter culto hoje, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes, não sei, irmão. Ora, se Deus vir, eu vou estar lá. Irmão, porque Deus conhece todas as coisas. Eu trabalhei, estou com uma dor na espinha, eu de um mau jeito. Irmão, eu já cheguei a pegar água de bateria num dente, porque o dente começou a doer, e não tinha remédio em casa, e falaram, se você pegar água da bateria e colocar dentro do dente, ele para, e eu coloquei, só para poder ir no baile. E hoje nós arrumamos tanta desculpa, esfarrapada, que não cola diante de Deus, não. Pode nós tentar, né? Então, abreviando aqui para os irmãos, e eu estava, tanto fazia baile sertanejo, como esses bailes de cidade, esses bailes clássicos, de música lenta, eu dançava de tudo. Era meio... então estava lá, e aí aquele baile, tinha ali em Álvares Machado, perto da praça de Álvares Machado, tem um prédio de 2 andares, quase perto da esquina, a parte de cima era um salão de baile ali, muito comentado na época, muito frequentado, pessoas de Prudente iam, e nós todos sábados estávamos lá. E de repente, dentro desse baile, o novo nascimento veio. Aquilo abriu meu entendimento assim, que eu olhei as pessoas dançando, aquela música tocando, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu via antes como algo bom, perdeu a graça. Eu encostei num canto, como se fosse esse aqui de esquina, coloquei o pé assim na parede, fiquei lá escorado. Chegava uma pessoa que a gente era acostumado a dançar, vamos dançar essa, Paulo? Eu disse, não, vamos deixar. Vinha outro, vamos deixar. Meu primo passou e disse, vamos embora. Ele disse, o quê? Terminava só 11 horas, né? Vamos embora. Disse, embora por quê, rapaz? Era uma coisa de 8h30, 9 horas. Você está bem? Eu falei assim, estou bem. Irmãos, nunca mais eu consegui voltar lá. Nunca mais. Agora, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que quando você nasce de novo, você consegue ver o reino dos céus. Eu comecei a ver um mundo, porque a pessoa, irmãos, com respeito a todos que estão aqui presentes, quem vê isso aqui só apenas como Bíblia de crente, ou uma pessoa vir na igreja, como diz, hoje eu vou na igreja de crentes, como fala Deus antigo, eu vou na igreja dos evangélicos, ou eu vou na igreja hoje, eu vou... Então a pessoa vê como uma coisa assim... Como é que se fala? Vamos dizer assim, uma coisa sem muito nexo, de casa para igreja, de igreja para casa. Eu gosto de lá porque o Zine lá é bonito, ou porque o pastor fala bem, ou porque o irmão fulano lá é bastante simpático. É apenas isso. Mas quando a pessoa ele nasce de novo, ele consegue ver um mundo além deste mundo aqui.
Você consegue, como disse Jesus, você vê um mundo aqui embaixo, mas sem perder a conexão com outro mundo à parte desse. E como seria isso? Jesus disse: Pai, eu oro por eles porque eles estão no mundo, mas eu não estou no mundo mais. Agora, Jesus vivia em dois mundos. Ele vivia aqui, fazia o que era necessário aqui, mas sem perder a conexão com o outro de cima. Isso quer dizer, você vive aqui cada dia, você pesa suas atitudes pela balança de Deus, você pede, se examina pela palavra, você sabe como você está diante de Deus, aonde você precisa melhorar, o que você tem que parar de fazer e o que você precisa fazer. Você se mete, você se pesa. E aí o que acontece? Você consegue começar a examinar e saber que aquele dia está se aproximando. E outra coisa, você trabalha, você cuida dos seus negócios, mas você sabe que isso tudo é falido. Entenderam? É um sistema falido. Um homem pode ter um capital hoje de 5 ou de 10 milhões de reais. Ele tem que saber que aquilo é um sistema falido. Hoje ele tem, amanhã ele pode não ter nada. Ou seja, ele pode até adquirir mais, mas se ele, meu amigo, entregou o fôlego para Deus, ele não vai levar nada. Nada. Simplesmente tudo que ele tinha, perdeu. E agora só vai valer uma coisa. Quando aquele espírito sair de dentro dele, para onde vai? Essa é a questão. Então, qual o propósito de nós estarmos neste mundo? Nascer, crescer, casar, construir uma família, depois ver os filhos grandes, ter o prazer que os filhos casaram, abraçar os netos. É só isso? E depois envelhecer e morrer? E morreu vai para onde agora? Os que não têm conhecimento de Deus, morreu, acabou, oxalá que fosse assim. Mas não é assim. Acabou para o corpo físico. Ele vai para o pó e vai se definhar, vai virar pó mesmo. Veio do pó e vai para o pó, voltará. Mas e aquele espírito que estava dentro da pessoa, a alma que estava dentro da pessoa, vai para onde? Essa é a questão. Deixa eu ler aqui alguma coisa para os irmãos. Mas logo que, falando de uma criança, nasce nesse mundo e respira seu primeiro fôlego, ele se torna uma alma viva. Vê? Porque logo que o corpo terrestre é nascido no mundo, há um corpo celeste ou um corpo espiritual para segurar isto. Ou seja, a criança está sendo gerada dentro da mãe assim que ela dá a luz, então há um corpo espiritual que entra naquela criança. Porque a criança lá dentro do útero, ela não pensa. Ela apenas vive pelo corpo da mãe. Ela está ligada pelo cordão umbilical. E até ali ela não tem raciocínio, ela não tem nada. Ela simplesmente está ali como um corpo vivente, mas sem uma alma. Mas quando ela respira o fôlego de vida aqui fora, então ele se torna uma alma vivente. Foi como Deus fez Adão. Adão era simplesmente um corpo ali. Mas quando Deus soprou nas narinas dele, ele se tornou uma alma vivente. Quer dizer, soprou o fôlego de vida, soprou o Espírito. Estão compreendendo? Por isso, quando Jesus falou para os discípulos sobre eles receberem o Espírito Santo, ele soprou e disse: receber o Espírito Santo. Que isso quer dizendo, como foi soprado lá para Adão receber o Espírito apenas de vida, sobre vocês virá um vento impetuoso dos céus que vai soprar, não nos seus narizes, mas nas suas almas, para que receba vida de Deus. Amém? Então, a partir daquele momento, a criança se torna uma alma vivente. Há um corpo celeste, um corpo espiritual para segurar isso. E logo que este corpo natural tombar, há um tabernáculo celeste esperando por ele. Aqui outra coisa importante. Agora, quando você nasce no físico, há um corpo espiritual te esperando. Quer dizer, aonde vai fazer você raciocinar pelo sentido que é nesse espírito, a fazer você pensar, a fazer você sentir remorso, a fazer você raciocinar os 5 sentidos do espírito. Entenderam? Agora, quando você nasce do Espírito Santo, que Deus vem e muda a natureza do seu espírito, então é formado nas esferas celestiais um corpo teofânico, que é um corpo celestial. Porque quando este corpo espiritual sair do tabernáculo terrestre, então tem um corpo celeste esperando ele. Entenderam? Esperando por ele. Então, se você parte e você morresse aqui nesta noite, como todos nós somos candidatos, eu repito, e esse espírito saísse dentro de você, ele não ia ficar como uma nuvenzinha vagando por aí. Há um corpo celeste em uma outra dimensão, a qual ele vai entrar, e esse corpo celeste, ele é uma, vamos dizer assim, uma réplica de você do que você é aqui na Terra. Entenderam?
Quando uma pessoa chega aí aos seus 18, aos seus 21 anos, ele está no auge da sua vida. É como a flor que floresceu. Ali ele chegou no máximo que ele pode chegar. Passou dos 21 anos para frente, é como a erva. Por isso que disse, é como a erva que começa a murchar. Você quer ter uma experiência disso? Pega uma foto sua, quem tem aí 30, 30 e poucos anos, pega uma foto sua quando você tinha 25 anos, ou 21 anos, e você compara com a de 30 agora. Daqui mais 5 ou 6, 8 anos, você tira outra fotografia e você vai colocando uma do lado da outra. E você vai vendo o quanto você vai mudando, o quanto você vai envelhecendo, o quanto a sua pele vai ficando mais fraca, vai perdendo o brilho. O que é isto? Milhares de células que morrem no seu corpo diariamente. E o que vai fazer? Vai fazendo você envelhecer, perder as forças, perder o colágeno, perder a elasticidade da pele, perder a força no cabelo, o cabelo se torna claro ou branco, não é? Ou ele cai, ele fica fino, e muitas coisas vão acontecendo, porque a morte que está no nosso corpo físico começa a se manifestar. Mas até os 21 anos nós estamos crescendo, e quando chegamos nessa base, então aí é nessa base que o nosso corpo celestial é formado. Por isso que será fácil nós reconhecermos um ao outro lá, porque principalmente se nós o conhecemos quando era jovem, não é? Se parte um velhinho aí de 60, 70, 80 anos, e ele parte daqui para lá, você não vai ver um velho lá no céu. Você não vai ver um menino de 5 anos, 6 anos. Você vai ver um rapaz aí de 18 a 20 anos, você vai ver uma mulher aí de 70 anos, de 90 anos, como o profeta viu, como se tivesse seus 18, seus 20 anos. Louvado seja Deus. Então este é o propósito de nós ter vindo ao mundo. Não é apenas viver aqui, nascer, crescer, envelhecer, morrer e acabou. Isso seria uma coisa sem significado. Deus tem um plano maior para nós. E Ele provou isto. Entenderam? Por isso que a teoria dos espíritas ela está falida. Essa questão de que nós vamos ter que se reencarnar de novo, porque Cristo não se reencarnou. Entendeu? Ele ressuscitou. Então não haverá uma reencarnação, haverá uma ressurreição. Entenderam? Esperando por ele, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, há um tabernáculo celeste esperando por isto. Logo que o bebê tomba em terra, há um corpo espiritual esperando para recebê-lo. E logo que o corpo espiritual, o corpo natural for dissolvido, há um corpo espiritual esperando no além. Vê? Uma teofania, como chamamos isto, uma teofania. Bem, agora, esse corpo temporário aguardando a ressurreição neste corpo. Ou seja, o seu corpo físico, o seu tabernáculo terrestre, aquele velho que morria, que envelhecia, que enrugava, que o câncer tinha acesso, que a tuberculose tinha acesso, que a trombose tinha acesso, vai para o pó. E vai voltar para o pó. E o seu corpo celestial, o seu corpo espiritual, vai lá e entra no celestial. Se eu seguisse lendo aqui que o tempo não permite, o profeta disse, aquelas pessoas, eles não comem, eles não bebem, mas eles têm um corpo que você pode apertar a mão dele, que você pode abraçar ele, sentir ele, são pessoas reais. Eles simplesmente estão num lugar de descanso. Aí, se você vai para Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 16, diz que o mesmo Senhor descerá com eles quando vir do céu. Aí o que acontece? Vamos tentar fazer aqui para os irmãos entender. Abaixo de nós está a quinta dimensão, que é definido assim, onde ficam os perdidos, as pessoas que morrem. Por isso que os antigos dizem, vá para os quintos dos infernos. Quer dizer, os quintos dos infernos é a quinta dimensão, é o lugar das pessoas que não nasceram, que não receberam o Espírito Santo, não tem um corpo celestial, então seus espíritos ficam lá embaixo, em tormento, ou sem paz, aguardando a ressurreição para o julgamento. Os que recebem o Espírito Santo aqui, que são filhos de Deus, ou que são ordenados à vida, eles vão para a sexta dimensão, que é o lugar onde recebe-se esses corpos celestiais, que ficam ali em descanso. E na sétima dimensão está o grande ser Deus, a luz, o inacessível, o invisível, o intocável. E ali está o corpo de Cristo que morreu e ressuscitou, está lá, em intercessão por mim e por você. E o seu Espírito voltou na forma de Espírito Santo para poder trabalhar aqui. Quando o último Filho de Deus entrar aqui, que completar o trabalho, esse Espírito Santo terminou o seu trabalho aqui, esse Espírito volta e incorpora em Cristo de novo, naquele corpo que estava lá. Seria como um Adão que entrou num profundo sono, até que Deus tirou a costela dele para formar a Eva.
Cristo também está lá. O seu corpo, aquele corpo que viveu aqui na terra, que comeu, que bebeu, hoje no estado glorificado está lá diante de Deus, que é o que Deus pode reconhecer. Né? Por causa dos meus pecados, dos seus pecados, ele pagou o preço, e toda vez que nós erramos aqui, que nós confessamos, Deus não tem como fazer nada por mim e você. Para ele fazer, ele vai ter que passar por Cristo primeiro. E ele não pode passar por Cristo porque Cristo pagou o preço e cumpriu o requisito. É por isso que as pessoas usam esse ditado: não, para você pegar ele, você tem que passar por cima de mim primeiro. Né? Não vem um camarada valentão quando vai comprar uma briga? Né? Ele disse: olha, eu vou te catar. A molecada da escola fala: eu vou te catar, camarada. Aí chega um mais valente e fala assim: para você catar ele, você vai ter que passar por mim primeiro. E assim é Jesus Cristo. Quando o diabo, que é o acusador das nossas almas, chega lá diante do grande Deus e diga: olha, o Zé pecou. Né? Aí Jesus Cristo se apresenta e diz: Pai, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo. Satanás, mas ele pegou, mas eu morri para que ele tivesse o direito. E para atacar ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. E quem é que vai passar? Pois ele assentou acima de todo o nome, ele recebeu um nome que se nomeia acima de todos os céus. Ele está acima de todo o trono, de todo o poder que existe em todo o universo, ele está sob esse poder. Porque em Mateus 28, verso 18, ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quem vai passar por ele? Ninguém pode passar. Então Cristo está lá, diante do altar de Deus, como nosso mediador. Por isso 1 Timóteo 2,5 diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, se o homem se gaba porque foi na lua, nós temos um homem que foi ao céu, que é Jesus Cristo, está lá. E Deus não pode olhar para mim, para você. O profeta diz que quando você ora, Deus não consegue nem ver você, porque se ele visse você, a ira que ele tem contra o pecado, ele nos fulminaria, porque no corpo da carne nós não podemos agradar a Deus, porque ela não é sujeita a Deus e nem sequer pode ser. Deus só não destrói a nós, Deus só não usa da sua ira sobre nós por causa do sacrifício. Então quando ele olha de lá, ele não consegue ver você, ele vê o sangue de Cristo derramado sobre você. Ele apenas escuta a sua voz. Aí, diz o profeta, ele está ali como um para-choque. Ou seja, antes de você bater na lata do carro, tem que passar pelo para-choque primeiro. E Cristo está lá como nosso mediador. Aí, quando o Espírito aqui na terra completa a obra, como diz Tessalonicenses capítulo 2, só um que agora resiste até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo. Aí esse povo sobe, e aí esse Espírito que estava aqui no seu povo formando, incorpora em Cristo Jesus. Perdão. Esse Espírito incorpora em Cristo Jesus, ele levanta do altar da propiciação, aí não há mais sangue no propiciatório, aí ele desce. Estão entendendo? Passa pela sexta dimensão, pega todos aqueles que receberam, que morreram, por isso que eles vão ressuscitar primeiro. Porque Cristo vem com eles, todos aqueles que estão nos corpos teofânicos, nos corpos celestial, vem com Cristo e entra no seu corpo terreno aqui na terra. Porque aí virá a voz de arcanjo, e é onde a terra terá que dar todos os seus mortos dos filhos e das filhas de Deus que foram eleitos para o arrebatamento. E aí eles ressuscitam num corpo humano, e aquele corpo celestial entra neles, e aí eles se tornam num corpo glorificado. Louvado seja Deus. É por isso que diz Coríntios capítulo 13, que nós seremos como Ele é, nós o veremos como Ele é, e Ele verá nós como devemos ser. Oh, meus irmãos, é coisa maravilhosa. Eu queria ter a noite toda aqui para nós, né? Mas veja bem, para você ver aqui, ó, essa é a meta de Deus, esse é o desejo de Deus. Dá só uma passadinha aqui em Efésios capítulo 4, para nós encerrarmos o assunto. Diz aqui, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas vamos ler um pouquinho antes para os irmãos entenderem. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Acima de todos os céus, ou seja, acima de tudo. Amém? Até que todos... Por isso que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja,
quando todos aqui na terra conseguirem chegar à estatura que ele chegou, ou seja, chegar à estatura de um varão perfeito, com todas as virtudes do Cordeiro, aí então virá a adoção plena e nós seremos possesso de Deus. Aí os que estiver vivo, porque nós não estamos mortos, nós não temos corpo celestial lá para entrar neles. Esse corpo celestial vai vir até nós através da transformação, porque nós não morremos, nós estamos vivos. Entenderam? Entenderam, meus irmãos? Agora, os que estão mortos, ao corpo celestial desce e entra neles. Eles veem a ressurreição e entra neles. Aí todos se tornarão um grupo de pessoas no estado glorificado. E aí onde é que nós vamos subir lá para as bodas do Cordeiro? Porque um corpo glorificado, ele come e ele bebe. Cristo, quando ressuscitou dos mortos, ele comeu peixe, ele bebeu vinho, ele comeu pão asmo, ele lavou os pés, perdão, antes disso, né, foi lavar pés, me desculpa, mas depois disso ele comeu peixe, ele bebeu vinho, e ainda disse assim, eis que eu não beberei do fruto da vida até aquele dia que beba convosco no reino de meu Pai. Entenderam? Perdão, isso foi antes, né? Eu estou um pouco confuso aqui. Isso foi antes da ressurreição. Ele disse que vai beber conosco até, que não beberia mais até aquele dia, que isso que é sinalizando que nós vamos beber o vinho, nós vamos comer o pão. Mas depois dele ressuscitado, ele disse, apareceu na praia para eles, vocês têm alguma coisa para comer? Ele disse, temos um peixe assado e um pão. E eles comeram, e ele comeu. Comeu, se não me engano, um favo de mel também. É só você ler lá a ressurreição de Cristo no final dos evangelhos e você vai entender do que eu estou falando. Então, meus irmãos, é isso que aguarda por mim e por você. Então, vale a pena ser cristão. Porque se vivermos somente nessa vida aqui, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Ou seja, depois que vivemos 70 anos e algum por sua robustez, como diz aqui, chega aos 80, para depois, acabou tudo? Ou vamos dizer como as pessoas aí de fora, fulano não aproveitou nada da vida. O que é aproveitar a vida? É fumar, beber, é prostituir, é dançar, é pular? Isso aí é aproveitar a vida? Não, isso é perder a vida. Aproveitar a vida é viver bem e consciente que há um céu para nós herdarmos, para vivermos eternamente. Amém? Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos diante de Ti, Pai, e sabemos que isto é uma realidade. Deixa-nos conscientizar disto, Senhor. Para onde estamos indo? E o que temos feito? Pois a Tua palavra diz que quando encontramos Cristo é quando encontramos um grande tesouro, que vendemos tudo para possuir esse grande tesouro. Isso quer dizer desposar de muitas coisas daqui da terra, porque na verdade, meu Deus, nós sabemos o valor que tem isto. E aliás, Senhor, nós não vamos viver aqui para sempre. Os dias nossos estão contados. Quem tem 25 fará 50, quem tem 50 fará 75, quem tem 75 poderá chegar até os 100. Mas de que maneira vai chegar aos 100? Que prazer terá em viver? Que prazer terá em usufruir de alguma coisa? Meu Deus, mas enquanto isso, deixa-nos olhar para algo que está além disto aí. Que nós viemos ao mundo como criança e depois voltamos a ser criança novamente. Quando somos crianças, as pessoas têm que trocar as nossas roupas, têm que dar banho em nós, têm que nos conduzir pela mão. E se vivermos bastante o suficiente para enfraquecermos, vamos chegar também nesta condição. Alguém terá que nos dar banho, alguém terá que nos pôr as nossas roupas, alguém terá que nos guiar pelas mãos até a mesa. Meu Deus, esta é a condição que viemos e esta condição que partimos, para nos mostrar que estamos num sistema falido, que viver neste mundo, Senhor, não é o que o Senhor pretende apenas para nós. Não é apenas vir aqui fazer parte por uma temporada, mas o Senhor projetou algo melhor para nós. Então deixa-nos valorizar isto, Pai. Deixa-nos pensar além disto. E se alguém aqui ainda não pensou sobre isso, que venha refletir, Pai. Porque a hora em que estamos vivendo, estamos sinalizando que falta pouco tempo para que todas estas coisas se cumpram. Mas mesmo se não se cumprir na nossa geração, se nós não virmos até o Senhor virá até nós através do processo da morte e teremos que encarar esta realidade. Ajude e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.